Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre Joseph John Thomson, que foi uma das figuras mais importantes no desenvolvimento das teorias atômicas no final do século XIX. Thomson nasceu em 1856, próximo à cidade de Manchester, na Inglaterra. Com 14 anos, iniciou sua vida acadêmica no Colégio Owens, onde ingressou para cursar engenharia. A instituição tinha uma ótima estrutura de laboratórios e excelentes professores. Havia aulas diretamente no laboratório, o que se constituía uma inovação no período. O jovem Thomson realizou uma primeira tentativa de conseguir uma bolsa de estudos no Trinity College em 1875, mas não conseguiu a vaga. O próprio Thomson fala em um de seus livros que foi mal sucedido em sua primeira tentativa para adquirir a bolsa de estudos. Nem mesmo foi qualificado para uma apresentação. Contudo, ele não desistiu e um ano depois, aos 19 anos, conseguiu entrar no Trinity para dar continuidade aos seus estudos em matemática e física. Em 1882, Thomson publicou seu primeiro livro, intitulado Um Tratado sobre o Movimento dos Anéis de Vórtices. Thomson havia tomado como base as ideias de Dalton e aplicara ao problema das combinações químicas o modelo atômico de vórtices. O modelo de vórtices, usado pelo cientista britânico William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, havia exercido uma influência acentuada nessa publicação. Os átomos seriam formados por um conjunto de tubo de vórtices no éter, um fluido incompreensível, homogêneo e sem atrito, que tudo permeava. Era um modelo de característico dinamismo. Influenciou o pensamento de Thomson sobre a complexidade da estrutura do átomo, de modo que ele sugeriu uma relação entre a valência e o número de anéis vórtices no qual o átomo era composto. Thomson não apenas estava especulando qualitativamente sobre átomos, mas buscava entender sobre configurações de equilíbrio estável para um número de corpúsculos iguais, agindo uns sobre os outros. Nesse sentido, os experimentos conduzidos pelo físico norte-americano Alfred Meyer com ímãs flutuantes eram fonte de inspiração para ele, assim como haviam sido para o Lord Kelvin. Forneciam uma ilustração mecânica do equilíbrio cinético do grupo de colunas vórtices girando em torno de um centro de gravidade comum. Neste experimento, os pequenos ímãs correspondiam aos elétrons, melhor dizendo, corpúsculos, uma vez que Thomson não utilizou o termo elétrons, e o grande ímã central, a força central necessária para evitar a explosão do átomo. Vejamos agora um trecho do experimento adaptado pelo canal ABC do Saber. O link do vídeo completo vai estar aqui na descrição. Ao lançar a primeira boia, como não há campo magnético significativo nas redondezas, ela pode se mover livremente. Quando eu lanço a segunda boia, ocorre uma repulsão entre os campos magnéticos das duas boias que faz com que elas se distanciem o máximo possível. As agulhas igualmente magnetizadas se dispunham em posições de equilíbrio, nas quais a força atrativa do eletroímã central era balanceada pela força repulsiva entre os ímãs. Meyer observou algumas configurações de equilíbrio, bem como outras de caráter instável. Por exemplo, um pequeno distúrbio mecânico podia fazer com que se transformasse na configuração de um pentágono estável, uma configuração inicial de 5 agulhas dispostas em um quadrado com uma agulha central. Nesse contexto, Thomson considerou a possibilidade de analogia entre as configurações de Meyer das agulhas magnetizadas e os arranjos de vórtices. Mudanças metodológicas no trabalho de Thomson viriam na década de 1890. As críticas ao modelo de vórtices, bem como novas influências contextuais advindas da ciência da época, impulsionariam pesquisas e modificações em suas ideias. No artigo A Relação entre o Átomo e a Carga da Eletricidade Carregada por ele, em 1895, Thomson descreveu um novo tipo de estrutura. Os átomos seriam representados por pequenos girostatos,
uma espécie de objeto sólido dotado de um movimento de rotação rápido em torno do seu eixo, permitindo a estabilização. Os sentidos de giro garantiam carga positiva ou negativa ao átomo. As influências contextuais eram marcantes nas propostas de Thomson. Um importante precedente para novos direcionamentos foi o trabalho do químico William Crookes sobre raios catódicos. Por volta de 1875, Crookes investigou uma luminescência esverdeada na montagem que ficou conhecida como ampola de Crookes. No interior de um tubo, um gás rarefeito era submetido a uma descarga elétrica superior a 10.000 volts. Do cátodo partiam os chamados raios catódicos, que se dirigiam para a parte oposta do tubo, produzindo uma luminescência esverdeada. Na época, diversos pesquisadores se engajaram nas investigações. Em meados da década de 1890, o francês Jean-Baptiste Perrin passou a se dedicar aos estudos dos raios catódicos e sugeriu, em 1895, que partículas de carga elétrica negativa o constituíam. Havia, então, um debate intenso sobre os raios catódicos. Os alemães acreditavam que os raios catódicos eram um tipo de onda. Os franceses e os ingleses, em sua maior parte, acreditavam que esses raios eram constituídos de partículas. Então, como se propagavam os raios catódicos? Eles tinham massa? Observou-se que, quando incidiam sobre um anteparo, neste caso uma cruz de malta, produziam uma sombra na parede oposta do tubo. Notou-se também que movimentavam um catavento de mica e que eram desviados por um campo de carga elétrica positiva. Assim, pareciam se propagar em linha reta, eram dotados de massa e de carga elétrica negativa. Thomson considerava que era necessário estudar as estruturas subatômicas para que se compreendessem valências e propriedades periódicas dos elementos. Seguiu essa linha de pesquisa e, em 1897, publicou o artigo Raios Catódicos, que o levou ao Prêmio Nobel. Atualmente, os raios catódicos são considerados feixes de elétrons e explica-se que a luminescência observada decorre dos choques dos elétrons que partiram do cátodo com os átomos do vidro da ampola. A interpretação de Thomson na época para a emissão dos raios catódicos era um pouco diferente da nossa atual. Em vez de considerar os elétrons como sendo liberados do cátodo do metal, ele pensou que eles resultavam da dissociação das moléculas do gás no intenso campo elétrico próximo ao cátodo. Isto é, o tubo de raios catódicos agia como um dilacerador atômico. Por essa razão, um gás residual era necessário. Em 1904, J.J. Thomson publicou o trabalho Sobre a Estrutura do Átomo, uma investigação da estabilidade e dos períodos de oscilação de um número de corpúsculos arranjados em intervalos iguais em torno da circunferência de um círculo, com aplicação dos resultados para a teoria da estrutura atômica. Nele, escreveu sobre os átomos. Nós temos, primeiramente, uma esfera positiva uniformemente eletrificada, e dentro dessa esfera, um número de corpúsculos distribuídos numa série de anéis paralelos. O número de corpúsculo varia de anel para anel. Cada corpúsculo está girando em alta velocidade, na circunferência do anel que está situado, e os anéis estão distribuídos de forma que os com maior número de corpúsculos estão mais próximos da superfície da esfera, enquanto aqueles com menor número de corpúsculos estão mais internos. Então, queridos, sugiro uma atividade para vocês. Que tal se nós criássemos a nossa representação do modelo atômico de Thomson? Claro, vamos fazer o mais fiel possível à sua descrição. Caprichem no desenho e a gente se vê daqui a pouco.